Bom dia a todos os conselheiros da Câmara de Ensino, Assuntos Estudantis e Ações Afirmativas. Nós vamos iniciar a nossa 7ª reunião extraordinária, tendo como ponto de pauta 2 apostilamentos dos editais 01 e o 02 da Secretaria de Assuntos Estudantis referentes à renovação, a renovação de auxílios estudantis e concessão de auxílios estudantis, né? Antes de iniciarmos a reunião, como hoje é a nossa primeira reunião no ano de 2021, né? Nós tivemos alteração na composição da Câmara de Ensino, Assuntos Estudantis e Ações Afirmativas, né? Comparando com o ano de 2020. Só para que a gente possa fazer o registro na reunião ordinária, a gente retoma também, mas nós tivemos a manutenção, né? A permanência dos conselheiros Edward Ferraz de Almeida Júnior, do conselheiro William Trindade Oliveira. Esses 2 conselheiros representam os colegiados, coordenadores de colegiados de cursos de graduação. O servidor Maxson Araújo Nunes, que representa os técnicos administrativos em educação. A professora Manan Terra Cabo, o professor Elias Isler e a professora Ana Maria Senac Figueiredo, que representam as representações docentes das unidades acadêmicas. Recebemos, né, as representações dos estudantes, na pessoa da estudante Evelyn Dayana Vitória Rocha e Anderson Souza Barbosa. Então, a gente dá as boas-vindas, né? A Câmara de Ensino, no ano passado, não teve as representações discentes, então, nós congratulamos, né, e damos as boas-vindas. O conselheiro Cláudio do Nascimento e a conselheira Daniela Calado, e a minha representação, né, na minha pessoa, conselheira Adma Lacerda, representando as reitorias acadêmicas, então, a ProPGP, a PROEC e a PROGRADE, e nas representações dos diretores das unidades acadêmicas, professor Rafael, professor Jairo, né, que permanece, e dar as boas-vindas ao professor Tony Almeida, que hoje está representado pelo vice-diretor, o professor André, do campus de Bom Jesus da Lapa, né? Dar as boas-vindas também à professora Daniela Calado, que não fez parte da Câmara no exercício passado, né? Então, só para que a gente possa fazer esse registro e iniciar as nossas atividades. Nós convidamos o secretário de Assuntos Estudantis, né, que ele vai fazer uma explanação sobre o pedido de apostilamento, mas antes de passar a palavra, né, nós tivemos, na semana passada, uma reunião na Câmara de Gestão Administrativa e Governança sobre a questão do planejamento orçamentário em termos de auxílios estudantis e bolsas para o ano de 2021, tendo em vista o projeto de lei que traz o orçamento de 2021 para as universidades, em específico para a UFOP, né? Então, a Proplan motivou a Câmara de Gestão Administrativa e Governança com relação às demandas para o ano de 2021 e os auxílios estudantis e as bolsas institucionais, né, trazendo qual a realidade orçamentária para o exercício desse ano. Então, o projeto de lei prevê um corte da ordem de 18%, né, de forma linear, né, para as várias
linhas de investimento dentro da universidade, e a Proplan fez, então, uma análise com relação aos valores e aos percentuais, né, para cada ação, em termos de contratos, em termos de bolsas e auxílios, e também pautou isso na Câmara de Gestão Administrativa e Governança. Essa reunião ela está disponível, ela foi transmitida ao vivo, né? E está disponível na página do Consune, né, o FOB no YouTube, no canal. E dentro dessa discussão, né, a Câmara de Gestão Administrativa e Governança deliberou pela redução, né, no percentual de 17,5% dos valores referentes aos auxílios estudantis. A decisão, ela impacta nos editais que foram aprovados pela Câmara de Ensino, assuntos estudantis e ações afirmativas, né, o edital 01/2020 da Secretaria de Assuntos Estudantis e o edital 02/2020, também da Secretaria de Assuntos Estudantis, e o que a Secretaria, então, traz como proposição, né, após a deliberação da Câmara de Gestão Administrativa e Governança, é justamente o apostilamento para que seja feito o reajuste descrito nesses editais. Né? Então, eu vou passar a palavra ao secretário de Assuntos Estudantis, Adriano Correia, para que ele, né, discorra como é a proposta do apostilamento, e caso professora Leiriane, né, se faça presente aqui durante a reunião, nós podemos tirar algumas dúvidas com relação à questão do orçamento. Tá? Então, vou primeiro passar a palavra ao secretário de Assuntos Estudantis. Bom dia a todas e todos. Em primeiro lugar, gostaria de saudar, né, a presidência da Câmara, na pessoa da professora Adma, e estender a saudação aos demais conselheiros e representações, também aos convidados. Gostaria de agradecer também, né, pela oportunidade de a gente poder estar tratando sobre uma temática tão complexa. Né, a gente tivemos reuniões na semana passada, né, e para tratar sobre esse problema que vem se agravando ao longo dos anos. A Proplan, ela fez uma apresentação muito didática, né, como a professora Adma colocou, acerca do orçamento da nossa universidade, acerca da redução que a gente vem sofrendo, né, na perspectiva orçamentária ao longo dos anos. Então, desde 2017 até 2021, a gente tem uma redução na área de investimento, né, e custeio, na monta aí de quase 11 milhões. Então, é uma representação muito forte, considerando que a gente vem num contexto diferenciado de inflação, né, que tudo vem aumentando, e a gente precisando reduzir, na verdade, nossas possibilidades de investimento. Então, é bem grave. E no que tange, né, a assistência estudantil, principalmente ao penais, no ano 2020, a gente tinha um orçamento de R$ 4.770.712, que para esse ano foi reduzido para R$ 3.923.476, aplicando justamente, né, esse percentual de redução que o governo definiu, né, como uma redução linear para todas as áreas. E isso teve um impacto muito forte na perspectiva dos auxílios estudantis. Né? De imediato, quando a gente tomou conhecimento que isso já estava no projeto de lei orçamentária anual e que os valores de janeiro ele já vinha seguindo, né, esse percentual, tivemos que fazer reunião urgente com os centros, né, por meio dos seus diretores e da SACRES também, que responde, né, por essa parte de assistência estudantil no campus de Barreiras, e ali foi descrita, né, toda essa realidade e a necessidade de readequação, né, dos nossos editais.
uma vez que até a liberação para o mês de janeiro ficou comprometida, né, porque além do percentual de redução que o governo aplicou, nesse ano, ao invés de fazer o que ele fez no ano passado, porque ano passado ele liberou 60% do orçamento, né, para dividir nos meses iniciais. Então, ele liberou um dozeavos desses 60%, até que o projeto de lei orçamentária anual fosse aprovado. Então, no mês de janeiro, a gente recebeu uma cota de um dozeavos desses 60%, que foi um pouco mais tranquilo. Esse ano, até essa dinâmica, eles alteraram. Eles liberaram somente 40%, né, do orçamento e dividiu em um 18avos de 40% para liberar a cota de janeiro. Então, a instituição ficou sem recurso, né? O recurso que a gente recebe no mês de janeiro é insuficiente para pagar, inclusive, se usar o recurso todo para pagar a folha de assistência estudantil, é insuficiente. Então, a gente decidiu, né, remanejar todo esse recurso para pagar a folha de assistência estudantil, mas ainda assim o valor se mostra insuficiente. Diante disso, a gente precisou, de fato, fazer uma reunião urgente com a comunidade estudantil, né, mostrar essa realidade. Apresentamos também aos diretores, né? Como o professor Adno falou, a gente fez o registro ao vivo, né, para que quem quisesse pudesse acessar essa apresentação, porque de fato foi uma apresentação que foi bem detalhada, bem didática, e dessa forma não nos restou outra opção, né, a não ser fazer essa proposição de uma redução, né? A gente tentou ainda reduzir o mínimo possível na área de assistência estudantil, então de todas as áreas que sofreu corte, né, a assistência estudantil é que sofreu um corte um pouco menor, mas que ainda é bastante representativo, ainda é muito alto, né, para a realidade dos nossos estudantes, para a nossa realidade, considerando que a gente já vem num processo de redução e readequação dentro dos próprios editais, né, para poder nos adequarmos a essa situação orçamentária que cada ano se mostra mais difícil. Então, assim, não tem sido fácil, né? Não tem sido fácil para os estudantes, não tem sido fácil para os servidores da área de assistência estudantil, não tem sido fácil para nenhum de nós, né, que estamos à frente, né, da universidade, tentando conduzir, né, e a cada ano a gente sabe que a universidade precisa se desenvolver, que precisa ampliar as suas estruturas, que precisa ampliar seus investimentos, mas o orçamento que a gente vem recebendo, na verdade, não condiz com a necessidade de desenvolvimento da nossa instituição. Então, para não me prolongar muito, né, fazendo essa primeira fala, então, pessoal, a gente precisou fazer uma pequena alteração no edital, porque desde o ano passado a gente já precisou limitar nossos editais dentro de uma perspectiva orçamentária. Então, o edital de renovação, que é o edital 001 de 2020, ele ficou com a perspectiva de um teto mensal de 375 mil, né, para que a gente pudesse estar aplicando esse valor, né, nos auxílios estudantis. E o edital de concessão, o 002 2020, a gente, como tinha um orçamento muito parco, né, muito pequeno, a gente só conseguiu aplicar o valor de 120 mil mensal. Então, a gente totalizaria aí 495 mil, né, de despesa de auxílio estudantil mensalmente. A partir dessa proposta de redução, né, de 17,5%, que foi submetida, né, à Câmara de Gestão Administrativa e Governança, e foi aprovada lá, né, e já tinha sido previamente discutida com os diretores, demonstrando a realidade também com a comunidade estudantil, os novos valores ficaram R$ 309.375 mensal para o edital 001 de 2020 e 99 mil mensal para o edital 002 de 2020, que é justamente o edital de concessão. Então, a gente precisou, de fato, aplicar essa redução, né, para esses editais, precisou estabelecer o teto máximo e, como consequência, a gente precisou também fazer as adequações em cada modalidade, né, de auxílio estudantil. A gente fez as adequações para poder abrir aqui rapidinho no computador. Peço desculpas porque eu estou no celular, que meu computador teve um probleminha no áudio e não funcionou, não está funcionando. Então, eu tive que acessar a reunião pelo celular. Os auxílios a gente paga, né, de acordo com o perfil de vulnerabilidade socioeconômica do estudante, e a gente tem seis modalidades, né? A baixíssima, que nesse momento a gente não tem nenhum estudante cadastrado, né, nessa modalidade,
por conta justamente da limitação orçamentária, né? Então, a gente priorizou os estudantes em situação de maior vulnerabilidade. A modalidade baixa, que anteriormente a gente pagava R$ 147,94 para os estudantes beneficiários da Multicampia e R$ 56,94 para os estudantes de Barreiras. Com a nova proposição, os estudantes, né, da Multicampia, da modalidade baixa, passam a receber R$ 122,05 e os estudantes de Barreiras, R$ 46,98. Da modalidade mediana, os estudantes anteriormente recebiam o valor de auxílio de R$ 291,00 e os estudantes de Barreiras, R$ 200,00. Essa diferença, pessoal, de R$ 91,00 é referente à alimentação, porque os campi não têm restaurante universitário, então há uma diferença nesse valor, né, do que é repassado aos campi para o valor que é repassado para os estudantes de Barreiras, porque eles têm o restaurante universitário. Todavia, no ano passado, né, foi aprovado no Consune que, como o restaurante estava sendo suspenso, que esses valores deveriam ser equiparados. Então, hoje, tanto o campus fora de sede quanto o campus de Barreiras recebem o mesmo valor, né, porque é uma complementação nessa diferença que é referente ao valor de alimentação. Então, na modalidade mediana, os estudantes... Adriano, Desculpa, pode ficar à vontade. eu posso fazer a projeção aqui, se você quiser. Acho que Pronto, fica, é mais fica fácil melhor. Eu te visualizar. agradeço, te agradeço. Pronto, todos os Eu queria conselheiros... deixar assim, porque a primeira folha, né, é o valor atual, e a segunda tem os valores com a redução do 17,5%, né? É possível ler? Ou tá muito Para mim tá tranquilo, não sei para os tá? demais conselheiros. Pronto. Então, pessoal, e a mediana, né? Que para os beneficiários da Multicampia era o valor de 291, passa a R$ 240,08, conforme a gente pode perceber aí na comparação das duas tabelas. Para o campus de Barreiras, que era um valor de R$ 200, passa para o valor de R$ 165, como a gente pode também observar, né, nas tabelas. A modalidade moderada passa de R$ 491 para os beneficiários da Multicampia para R$ 405,08. Já para o campus de Barreiras, o valor era de R$ 400 e passa para 370, a partir desse percentual de redução. A modalidade alta para a Multicampia, que era de R$ 514,30, passa para R$ 424,30, e em Barreiras, que era R$ 423,30, passa para R$ 349,22. E a modalidade altíssima, que era R$ 576,61, passa para o valor de R$ 475,70 na Multicampia. E no campus de Barreiras, que era R$ 485,61, passa para o valor de R$ 400,63. E aí a refeição que a gente estava complementando, né, no valor de R$ 91,00, que era proporcional ao que um estudante na modalidade baixíssima receberia, né, foi reduzido também para R$ 75,08. Então, todos os estudantes, né, tanto da Multicampia como do campus de Barreiras, considerando essa situação de pandemia e de suspensão do restaurante, estão recebendo os mesmos valores, porque esse valor da tabela do campus de Barreiras está sendo
vai ser, né, estava sendo complementado com o valor de R$ 91, porque era referente ao auxílio, né, alimentação, mas nessa situação de cortes, né, passou a R$ 75,08, mas no final fica equiparado. Quando a gente soma o valor de barreiras com R$ 75,08, as modalidades elas ficam equiparadas nos valores, né? Então, tanto barreiras como os outros campi, considerando a complementação do restaurante universitário, né, que, por conta da suspensão, fica equiparado. Então, para fins didáticos, né, a gente colocou aqui a distinção do edital, mas a gente considera que existe essa complementação que é feita, né, pela aprovação, inclusive que tramitou no Consune, desse valor de R$ 75,08 para o campus de Barreiras, então acaba equiparando, né, no final das contas, os valores. E aí, professor Adma, eu fiz, né, a solicitação de apostilamento, né, propondo que a gente pudesse adicionar um, um item no edital, né, seria o item 7.7.1, que traz o seguinte texto: havendo alteração nos repasses relativos ao penais nos exercícios subsequentes, os valores dos auxílios estudantis, definidos no item 7.4, bem como o limite mensal de investimento definido no item 7.5.2, poderão ser revistos, de modo a compatibilizá-los com o orçamento disponível. Porque, muito embora a gente propôs, né, a redução por uma força da necessidade, por uma questão externa à vontade da universidade, a gente gostaria de deixar um dispositivo que nos permitisse, assim que a situação se estabilizasse ou se estabelecesse, ou se a gente conseguisse alguma outra forma de custeio, né, que a gente pudesse recompor novamente os valores dos auxílios, a gente gostaria de estar retomando, né, essa possibilidade, que foi um dos compromissos que a gente firmou com a comunidade estudantil, era quem havendo, né, novos repasses, ou a universidade conseguindo reverter essa questão do corte orçamentário, que a gente tentaria, né, restabelecer os valores dos auxílios. Então, a gente encaminhou nos processos, né, a proposta de plano de trabalho, considerando a redução dos valores, e encaminhamos também essa proposta de apostilamento com um dispositivo, né, uma inserção no texto, que nos permitiria fazer as adequações de acordo com os repasses, né, porque isso facilitaria também, né, essa adequação. Então, os valores que inicialmente em cada edital estava previsto como 375 mil para o edital de renovação, ele passaria dentro do novo plano de trabalho, né, e com corte, para R$ 309.375, e o valor de 120 mil que estava previsto no edital de concessão, ele passaria, né, a ser R$ 99 mil para a gente poder adequar, e isso, né, estaria destrinchado aí, como a gente já apresentou, por modalidade, e até que a gente pudesse, de fato, recompor essa questão orçamentária. Então, a princípio, para atender a proposta de redução, seria essa a questão, né? E, posteriormente, né, depois que a Câmara discorrer sobre esse assunto, eu queria trazer também uma outra questão para avaliação, não sei se nesse momento ou momento futuro, que é acerca das vagas, né? Porque os editais, eles preveem a possibilidade de a gente estar convocando estudantes da lista de habilitados. Ocorre que na lista do edital de renovação, a gente conseguiu atender todo mundo, porque por se tratar de um processo de renovação, a lista que tinha, né, a gente conseguiu absorver todo mundo, então a gente não tem mais lista de habilitados no processo de renovação. Só que no processo de concessão, que foi o segundo edital, e o valor foi menor, a gente tem uma lista mais ampla de estudantes habilitados. E eu queria submeter, não sei se para hoje seria possível, né, mas futuramente a gente tentar fazer essa discussão com a Câmara, porque a gente tem alguns estudantes que estão formando, né, estão concluindo seus cursos, e isso acaba gerando, digamos assim, uma vaga para a gente poder chamar. Só que como no edital de renovação a gente não tem mais habilitados, e essas pessoas que estão concluindo os cursos são justamente os beneficiários do edital de renovação, ou seja, estudantes que estão na instituição há mais tempo, a gente gostaria de, no futuro, poder estar convocando, né, os estudantes da lista de concessão que estão habilitados para ocupar essas vagas, né, que estão sendo geradas ou que futuramente serão geradas, porque tem uma expectativa muito grande também por parte dos de concessão para poder ser chamados.
mas, todavia, como ficou dividido os editais e os valores também ficaram bem definidos, né, a gente pode ter alguma dificuldade na convocação da lista de habilitado de concessão, porque, em tese, o orçamento está vinculado a outro edital, né, muito embora é uma mesma fonte, é um mesmo objeto, né, é uma mesma característica. Então, isso não é uma demanda para hoje, né, mas, assim, como tem surgido essa situação também, eu queria externar, pedir autorização para externar essa situação à Câmara também, para, no momento futuro, que for possível, a gente poder estar discutindo sobre isso. E, se for aprovado, a gente poder estar convocando, né, os estudantes da lista de habilitados de concessão a partir das vacâncias que sejam geradas, né, nos processos de renovação a partir da conclusão dos estudantes. Então, eu queria agradecer à professora Adma, mais uma vez, na condição de presidente, a todos os conselheiros e conselheiras, né, pela participação, pelo cuidado, né, pelo carinho sempre demonstrado às questões concernentes aí à assistência estudantil, e colocar para a comunidade estudantil, para os servidores da assistência estudantil, que a gente está junto, né, para abrir esse canal de diálogo, para a gente avaliar possibilidades, e que a gente está aberto também para estar recepcionando todas as demandas e poder atender da melhor forma possível. Então, peço mais uma vez desculpas, né, por estar utilizando o celular, mas o computador deu uma pane aqui, e agradeço a todos pela compreensão. Agradeço, então, a exposição feita pelo secretário de Assuntos Estudantis, e eu passo a palavra aos conselheiros, né, para manifestação, e depois eu gostaria de fazer uma proposição com relação ao apostilamento, né, para que ele fique mais transparente, né. Então, eu abro a palavra aos conselheiros. Me inscrevi, professor Adams. Ah, tá. Eu estava olhando o chat. Pode falar, conselheiro Rafael. Bom dia a todos, bom dia à presidência da Câmara, conselheiras e conselheiros, bom dia aos nossos convidados, né? É uma situação realmente extremamente delicada que nós estamos vivendo em relação ao orçamento, ao financiamento da educação pública superior no Brasil, né? O financiamento da educação pública ele é um investimento extremamente importante que deve ser feito pelos órgãos de cada instância, né? No nosso caso, pelos órgãos federais, pelo governo federal, já que nós somos uma instituição federal. E esse tipo de situação em que nós estamos nos colocando, que o governo nos coloca, né? É uma situação muito, muito delicada, é um ataque muito grave a a manutenção do sistema, toda uma política criada, né, para melhoria da qualidade da educação e transformação social. A gente acho que é muito importante a minha fala mais no sentido de deixar esse registro, Uhum. porque nós sempre lutamos aqui dentro da universidade pública por um processo de transformação social muito amplo. A ação de uma universidade pública ela vai muito além de somente salas de aulas fechadas e com estudantes sentados e o professor dialogando, né? Então, nós somos uma instituição pública de qualidade, com interiorizada, especialmente interiorizada, com a missão de transformação social do oeste da Bahia, na formação de recursos humanos qualificados, né, para atuarem tanto na região quanto fora, da possibilidade que essas pessoas não precisem sair de suas casas, de suas cidades de origem para ter uma formação. E a gente já vê que nos 6 anos, 7 anos de UFOB, 11, 12 anos de UFBA, desde criação, o Oeste se transformou bastante com a nossa presença. Então, essa situação que nós estamos vivendo hoje é uma situação extremamente crítica de ataque, né, à instituição, às nossas instituições públicas federais, especialmente às instituições de educação. Acho que é uma medida emergencial extremamente importante, a alteração do edital, esse apostilamento, né? Sou favorável, com
eu sei que todas as instâncias, né, a PROPLAN, PROAD, Secretaria Acadêmica, PROGRADE, toda a administração central, reitoria, e nós aqui também nos centros fazemos essa reunião, né, tratamos esse assunto aqui com um sentimento muito grande de revolta. Acho que a palavra melhor a ser usada é essa, né? De que nós estamos passando mais uma vez por um período muito difícil, nefasto, de sucateamento da educação pública, mas que com certeza a universidade ela é muito mais forte do que um momento. Esse momento é um momento passageiro, então vamos trabalhar e manter o nosso empenho, a nossa esperança por uma modificação dessa desse tipo de pensamento, né? E deixar claro que a universidade pública ela tem um papel de transformação social muito grande, muito importante, e que o financiamento da educação pública ele não é um custo, ele é um investimento e que ele traz muito retorno, muitos retornos em diversos setores, né? Então, eu queria só, como é um momento muito especial desse corte que nós estamos vivendo, esse corte linear, então eu queria só deixar esse registro dessa fala. Algum outro conselheiro? Conselheiro Anderson? Bom dia, professora Asma, presidente da comissão. Bom dia, demais conselheiros e conselheiras, convidados e convidadas, e as pessoas que assistirão ou estão assistindo essa reunião através do canal do YouTube. É um momento muito complexo e complicado para todos da universidade, mas principalmente para os estudantes, né, que vem vivenciando essa situação não de hoje, mas de um tempo já, né, esses cortes consecutivos ele vem ocorrendo desde 2016, né, e não é novidade para a comunidade, inclusive em diversos momentos a gente foi convocado a assumir responsabilidades que não eram nossas, né, de propor inclusive alterações de valores, de editais, que eu acho que é uma corresponsabilização muito séria para a comunidade estudantil, que eu acho que quem deve assumir é o governo, quem deve assumir são as instâncias, quem deve assumir são quem lida com essas questões orçamentárias, né, e não a comunidade estudantil, que é beneficiária dessas políticas legais, institucionais, né, o PNAES, o próprio artigo 207 da Constituição, que fala que a educação é um direito de todos e é um dever do Estado. Então, a gente recebemos com muita consternação, né, todas as notícias e com relação a cortes na casa, né, de 17,5% do orçamento da instituição e de outras instituições e temos que nos passar por mais uma situação de ter que aceitar, né, de certa forma, alterações para que mantenha o número máximo de estudantes e seja diminuído, né, quantitativamente o número de evasões. Né? A gente já teve uma série de complicações com relação ao orçamento, né, para manutenção de estudante ao longo de diversos períodos, mas que com o diálogo necessário a gente conseguimos enfrentar momentos difíceis, mas que esse momento é um momento talvez mais difícil para toda a comunidade, né, estudantil principalmente, por conta de uma série de fatores que vem influenciando a toda a sociedade brasileira, né, e principalmente aí para a manutenção da subsistência, né? Tá tudo muito caro, aluguéis caros, alimentação cara, e ao invés de ter um reajuste acima, né, para que sobreponha esses aumentos, a gente na verdade tem uma redução, infelizmente, negativa, abaixo, né? Então a gente percebe que a manutenção fica cada vez mais difícil, né? Fica cada vez mais prejudicada e a situação, de fato, de muitos estudantes é calamitosa, né? E eu acho que a instituição ela tem ciência dessa situação calamitosa, porque são vários colegas que enviam e-mail, mensagem, ligações, né? Nos procuram e a gente encaminha aos órgãos institucionais que eles devem procurar, mas que a gente espera que outros momentos possam vir e que essas situações elas sejam minoradas, né, haja vista com o retorno do valor previsto na totalidade do orçamento. E aí, Adriano, colocar o que eu acho que é importante também frisar, né, da situação temporária, da situação que isso não se
que essas exceções não se tornem regras, né? Eu até disse isso na reunião da Câmara de Gestão, da Câmara de Governança e Gestão Administrativa, que as situações elas não sejam regras e que a instituição e que os órgãos, né, de organizações institucionais, né, Andifes, os fóruns, né, de pró-reitores, isso possam tentar reverter com suas representações, né, e organizações, mesmo dificultada nesse momento por conta da pandemia, né, e eu acho que um sentimento da comunidade estudantil de que todas essas alterações os governos sempre aproveitam de momentos frágeis, né, da comunidade, momentos de não conseguir se mobilizar, se organizar para tentar reverter frente a esse descaso com a educação pública, né, com esse desmantelo, com essa precarização do ensino superior brasileiro, que é isso que a gente tem assistido, infelizmente, com mobilidade de mobilização muito pequena, né, mas infelizmente isso tem ocorrido. Então, nesse sentido, eu gostaria de deixar esse registro de que todas essas situações elas não virem regra, né, que isso não seja regra em nossa instituição, isso não seja regra em nossas discussões, mas que seja uma exceção e que fique muito delimitado nesse momento que essa exceção é por conta dessa questão orçamentária. Então, eu gostaria de deixar esse registro e trazer essa consternação da comunidade estudantil e bem como sugerir, Adriano, que as reuniões mensais com a equipe, não só com a SAI, mas com a equipe que cuida da assistência estudantil, ela seja não também é, em momentos assim, apenas quando houver que tomar medidas drásticas, mas é que ela seja rotineira, que ela seja cotidiana e que retorne, que todo mês haja reuniões com a equipe de ações estudantis, de ações afirmativas e a comunidade estudantil, né, de todos os campos da universidade, para que a gente não seja pego de surpresa e que todas as, né, medidas necessárias para tomar questões assim como essa de orçamento, de diminuições, que a comunidade estudantil possa ser convocada cotidianamente, mensalmente pelo menos, para ser ouvida, para trazer as demandas, para apontar, né, as questões inerentes às ações afirmativas e os assuntos estudantis. No mais é isso. Obrigada, Anderson. Algum outro conselheiro? Bom, não havendo, eu gostaria de registrar, assim, que na reunião da Câmara de Gestão Administrativa e Governança, né, na apresentação que a Proplan fez, acho que Adriano conseguiu fazer um apanhado, assim, bem interessante das discussões, das motivações, né, dos valores, dos cortes, mas eu queria deixar só o registro, né, do quanto que a demanda orçamentária da UFOB para 2021, com base em tudo o que estava previsto em 2020 e com os reajustes para cima, né, inflacionários para 2021, a demanda da universidade era da ordem de 25.914.721 reais e 42 centavos, né? Com o corte de 18%, o valor real a ser trabalhado é da ordem de R$ 21.550.071,56. Então, a gente tem um corte aí em torno de um pouco mais do que 4 milhões, né? Foi isso que Adriano mencionou. Esses cortes, em termos de ajustes, a Proplan fez remanejamentos, né? Enquanto proposição, remanejamentos dos custeios das unidades acadêmicas e da administração central com valores mais altos, principalmente os valores relacionados às questões de deslocamento, atividades de campo, né? E depois a questão dos contratos
com uma redução em torno ali de 1 milhão, dos programas, com uma redução no montante em torno de R$ 40 mil, e dos auxílios estudantis, aí, nesse caso, com esse percentual de 17,5%, para que o valor não fosse tão abaixo. Então, em algumas ações, tiveram uma redução com um percentual um pouco maior, para que nos auxílios e nos programas institucionais a gente não tivesse um valor da ordem do 18%, né? Então, houve um ajuste com relação a isso, para que fosse mantido, pelo menos, o percentual do 17,5%. Bom, com relação à proposição do apostilamento, feita pela SAI, há a proposição da inserção de um parágrafo, né, no artigo 7.7, que menciona, eu vou fazer a projeção dele aqui, só um momento. O edital dos programas de assistência estudantil, eles preveem no item 7 a questão orçamentária. Então, no item 7, traz o 7.1. O Programa de Apoio Financeiro aos Estudantes, PAF, visa proporcionar condições de permanência aos estudantes regularmente matriculados e frequentes nos cursos de graduação da UFOB, que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica e contribuir para a sua diplomação. Será concedida pecúnia destinada a auxiliar o estudante de graduação com despesas decorrentes dos gastos relacionados às suas demandas de manutenção no curso, como, por exemplo, alimentação, creche, moradia e transporte público. Considerando a categorização do IVES, a concessão de auxílio será efetuada tendo em vista o atendimento equânime ao nível de vulnerabilidade socioeconômica dos estudantes beneficiários. 7.4, a categorização para distribuição está apresentada na tabela a seguir, que foi a tabela que Adriano, né, fez a análise com relação aos valores atuais e os valores com os reajustes. 7.5, após a classificação em uma das faixas de vulnerabilidade, os estudantes de todos os campos serão classificados pela pontuação do IVES, em ordem decrescente. 7.5.1, haverá classificação única pela pontuação do IVES com os estudantes de todos os campi. 7.5.2, será utilizado como referência para a concessão de auxílios o limite mensal de investimento no valor de R$ 375 mil, considerado e implementado a partir do mês subsequente à data de homologação da lista final. Esse é o edital de renovação de auxílio, que é o 01. Portanto, esse valor mensal, né? O 7.6, os estudantes que cumprirem com os critérios e normas deste edital e não forem contemplados dentro do recurso estipulado para o exercício financeiro de 2020 ficarão na lista de habilitados. 7.6.1, considerando o tempo de vigência deste edital, conforme item 6.1, os estudantes habilitados poderão ser contemplados com auxílio caso haja disponibilidade financeira e orçamentária.
7.6.2, os estudantes classificados na lista como habilitados comporão a base de dados para participação em outros programas e ações da SAI. E o 7.7, a política de distribuição de recursos foi adotada observando os limites orçamentários de repasses previstos para o PNAES no exercício de 2020. Então, a solicitação da SAI é a inclusão de um item 7.7.1, justamente fazendo referência aos anos subsequentes, né? A disponibilidade orçamentária para os anos subsequentes a 2020. Então, seria uma inserção neste ponto aqui, em que o edital faz menção aos limites orçamentários de repasse previstos para o PNAES no exercício de 2020. Bom, então, a proposição é 7.7, aqui eu vou ampliar o item 7.7, que eu já li anteriormente. A proposição é de inserção desse item 771, havendo alteração nos repasses relativos ao PNAES nos anos subsequentes, os valores dos auxílios estudantis definidos no item 7.4, que é a tabela de valores, né, por categoria, bem como o limite mensal de investimento definido no item 7.5.2, que nesse edital de concessão de renovação de auxílios é da ordem de R$ 375 mil, poderão ser revistos de modo a compatibilizá-los com o orçamento disponível. A proposição da SAI é da inserção desse item. O que eu fiquei pensando é que, com a alteração, né, a inserção desse item, a gente não deixa claro qual é a ordem em termos de percentual, né, do corte, do ajuste, e a gente também não deixa claro na tabela, por categoria, qual vai ser o valor a ser recebido pelo estudante, né? Então, eu fiz uma proposição para que o apostilamento seja divulgado pela SAI, né, que contemple os dois itens que ele menciona no item de inserção, né? Então, o item 7.4, a categorização para distribuição está prevista, apresentada na tabela a seguir. Essa é a tabela que está no edital. O item 7.5.2, que fala do limite mensal de investimento no valor de R$ 375 mil para o edital 01, e a inserção e o item 7.7, né? E aí, onde se lê? Leia-se a tabela com os valores reajustados. No exercício de 2021, a gente pode discutir essa questão do exercício 2020.1. Conselheiro Anderson mencionou a questão da temporalidade, o secretário de Assuntos Estudantis também mencionou a questão da temporalidade. Na discussão na Câmara de Gestão Administrativa e Governança, isso também foi mencionado, visto que há todo um esforço coletivo de instituições federais em busca, né, de recursos junto aos parlamentares. Então, poderia ocorrer um aporte de recursos que faria com que esses valores eles fossem revistos novamente ao longo desse ano, né? Não é uma afirmação, é uma possibilidade, mas a gente poderia pensar aqui se ficaria descrito no exercício de 2021 ou não. O item 7.5.2, ele viria com a alteração, né? Aqui eu coloquei o exercício 2021 e o valor atualizado, e depois
o item 7.7 com a inserção da proposição que a Secretaria de Assuntos Estudantis fez. Por que eu considerei que seria importante a gente fazer o apostilamento dessa forma, né? Porque ele fica mais claro para o estudante qual é o valor que ele vai receber, né? Eu acho que a gente traz transparência ao processo, assim como o montante nesse momento, né, do investimento mensal. Mas gostaria, então, de ouvir os conselheiros, né, com relação a isso, né, se há um entendimento, ou se ficaria somente a proposta da Secretaria de Assuntos Estudantis. É claro que, se essa proposta daqui ela for aprovada, né, havendo uma alteração no orçamento, novamente, isso terá que passar pela Câmara de Gestão Administrativa e Governança, e o edital terá que ser submetido a novo apostilamento, né? Mas sempre trazendo quais são os aspectos que levaram a essa nova decisão. Então, aqui, no início do apostilamento, né, nas considerações, nós estamos considerando os seguintes aspectos. Considerando o projeto de lei orçamentária anual para o ano 2021, considerando a necessidade de compatibilizar a demanda de recursos à disponibilidade orçamentária da UFOB, observando o projeto de lei orçamentária anual para o ano 2021, conforme disposto no processo 23.520.0001.146/2021, dígito 14, considerando a deliberação da Câmara de Gestão Administrativa e Governança, assessora ao Conselho Universitário de 2015, na data de 15 de 1 de 2021, sobre a revisão dos valores das bolsas e auxílios concedidos aos discentes por meio dos programas institucionais, e também a aprovação das reduções percentuais no montante, né, de 17,5% nos valores dos auxílios estudantis, vinculados ao Plano Nacional de Assistência Estudantil. Então, essa é a conjuntura que leva à alteração que nós estamos aqui analisando, né? Caso haja um aporte de recursos, então, nós vamos considerar o projeto de lei orçamentária anual para o ano de 2021 e vamos considerar também o aporte do recurso no montante X. E aí, altera-se novamente o quadro, né, a tabela dos valores por categoria e o valor, o limite mensal, né, do aporte, que seria o item 7.5.2. Então, eu abro a discussão, né, para que os conselheiros possam fazer a análise do apostilamento. Anderson, conselheiro Anderson. Professora Adma, eu fico mais tranquilo com a proposta, né, apresentada pela presidência da Câmara, e me sinto mais confortável, inclusive, em votar favorável. E aí eu só gostaria de pedir para apresentar aquele item 7.7.1, eu acho, que ali nos orçamentos, eu acho que para ficar ainda mais, porque eu não me sinto muito confortável, porque ali coloca somente nos repasses relativos aos exercícios subsequentes. Então quer dizer que o exercício desse ano não entra. Aí eu gostaria de propor que relativos ao PNAES no exercício atual e subsequentes, porque abre a possibilidade para o orçamento 2021, que ele não está fechado, ele pode haver alteração, e abre questões para o orçamento subsequente, porque fica entendido que é só para os orçamentos dos anos vindouros, e não é isso que eu estou entendendo. Há uma possibilidade de alteração no exercício financeiro de 2021, de repasses, né, por emendas parlamentares, né, não sei qual outros recursos que podem entrar, mas de que a gente pudesse colocar no exercício atual e subsequente, né? Não deixar o exercício de 2021 fora dessa discussão.
Eu também tive essa percepção, conselheiro Anderson. Como o edital ele faz menção ao exercício de 2020, mas a gente não alterou isso em 2020, está alterando em 2021, né? A gente fica com essa dúvida. Só que quando ele diz exercícios subsequentes, ele está se reportando ao que está descrito acima no caput, né? Que é justamente o exercício de 2020. Mas como a gente está alterando em 2021, fica parecendo que o subsequente é 2022, não é isso? A impressão que se dá. A gente poderia fazer essa observação aqui no exercício de 2021 e subsequentes, porque talvez torne mais claro. Assim eu fico mais contemplado, porque para não ter obscuridade, né, na forma da escrita e no entendimento de quem for ler, eu acho que quanto mais evidência a gente deixar no texto, mais evidente o texto, melhor a compreensão daqueles, né, que vão depois interpretar o documento. Pronto. E com relação à menção ao exercício de 2021, nos outros itens, aqui e aqui, poderia também haver, nos considerandos, a questão da temporalidade, considerando, né, o momento atual, que novas alterações podem vir a ocorrer, né, havendo aporte de recurso. Ou isso já fica contemplado aqui no 7.7.1, porque ele diz que, havendo alterações nos repasses relativos ao PNAES, nos exercícios de 2020, 2021 e subsequentes, os valores dos auxílios estudantis definidos no item 7.4, bem como o limite mensal de investimento, poderão ser revistos. Só que esse item, ele amarra com relação ao PNAES, né? O custeio é uma outra situação, né? Se houver aporte de recursos com a rubrica, né, voltada aos auxílios estudantis, então volta-se o processo tanto para a Câmara de Gestão Administrativa quanto para a Câmara de Ensino. Adriano, veja se isso contempla. Eu fiquei bem satisfeito, tanto com a inserção proposta pela presidência da Câmara, né, e como também pela sugestão de Anderson, né, que depois foi melhor formulada também pela presidência, em inserir o ano 2021 e exercícios subsequentes. Eu acho que o texto fica mais claro, né, mais detalhado, e fica até mais fácil para a gente poder divulgar e, eventualmente, quem não participou da reunião ou não acompanhou por algum motivo as discussões, né, fica mais claro as alterações que estão sendo feitas. Eu concordo plenamente com o que a presidência está propondo. Algum outro conselheiro? Eu não estou vendo as mãos levantadas, só a Anderson que está aqui, mas a Anderson acabou de falar, então acho que ainda foi da fala anterior, né, Anderson? Isso, já baixei. Joia. Então, senhores conselheiros, não havendo manifestações, eu vou submeter à Câmara, né, a análise do apostilamento, da forma como foi apresentado, com essas inserções, né, por parte da presidência, para que a gente tenha uma melhor transparência naquilo que está sendo
realizado, né? E também as motivações para isso. E conselheiro Cláudio se inscreveu. Bom dia a todos e todas. Bom dia, presidente da Câmara. Eu só em relação ao texto, né, do item 771, eu entendo que essa ideia de alteração é no sentido de implementação, né, de se tiver um aporte financeiro maior, e aí recompor esse valor, não é? É certo? Seria isso? Isso. A alteração, ela tanto pode ser em termos de corte, quanto ela pode ser em termos de aumento, né, de valores. Pois é, mas eu acho que seria adequado que nós colocássemos, porque fazer mais um reajuste no sentido de baixar, eu acho bem complicado, embora eu entenda as dificuldades orçamentárias que a gente tem vivido. Mas eu tenderia a deixar explícito que no caso de recomposição, e não de deixar a possibilidade de alteração, tanto no sentido de recompor ou de diminuir mais ainda. Aí mas isso eu acho que é uma questão assim que tem que ficar bem marcado até no posicionamento até dos estudantes em relação a isso, né? Que são os principais afetados, digamos, em relação a essa questão, porque a maneira como se fica deste modo, a gente está deixando claro também a possibilidade de diminuir mais ainda, né? Então, é um quadro que já é muito preocupante. O que eu mencionei anteriormente, conselheiro Cláudio, por exemplo, na questão do aporte, né, de recursos. O aporte de recursos, ele não viria pela linha do aporte em termos de emenda parlamentar, né? Ele não viria pela linha do PNAES, né? Ele viria com uma outra rubrica. O que está sendo proposto pela Secretaria de Assuntos Estudantis é restrito à questão do PNAES. Se houver um corte, né, em termos de valores do PNAES vindo do próprio Ministério da Educação, a gente não teria como alterar esse valor do PNAES, mas a universidade, considerando outros recursos, né, poderia fazer a análise da forma como o conselheiro colocou, né, para que o impacto no corte não fosse maior, né, ou o valor real do corte, havendo, por exemplo, um aporte de recurso advindo de emenda parlamentar ou de redução de custos nos contratos, por exemplo, né, dos contratos da universidade. Só que o que ficou descrito ali, ele está restrito à questão do PNAES. Veja se o entendimento é esse, Adriano. Isso mesmo, Pro. A base para esse item, né, considerando o PNAES, até porque a universidade, né, ao longo dos anos, ela vem fazendo a recomposição desse valor de diferença, né? Então, quando tem alguma diferença no passado, salvo engano, foi implementado 1.300.000, né, para a gente conseguir garantir o pagamento dos auxílios. Esse ano, a gente vai estar implementando em mais de 2 milhões, né, para poder recompor mesmo com a redução. Então, assim, com o orçamento do custeio, a gente vem sempre recompondo. Então, quando a gente fez esse ajuste em relação ao PNAES, era realmente especificando a rubrica, uma vez que a universidade ela sempre recompõe, né, o valor da diferença que a gente paga aos nossos estudantes. Então, muito embora o orçamento ele está reduzindo, né, a instituição ela continua ampliando, digamos assim, o aporte de custeio, né, para poder minimizar, digamos assim, o prejuízo que os estudantes já têm, né, por conta dessas sucessivas reduções. Então, a ideia era colocar isso, né, mas também não vejo nenhum óbice se tiver alguma proposição diferente acerca do texto, né, para deixar mais claro acerca de uma recomposição no sentido de recomposição para ajuste maior, né, não vejo nenhum problema não, mas a ideia mesmo era fazer
essa exceção relativa ao penais, porque é o que de fato vem reduzindo, muito embora, além de todos os outros tribunais penais, vem com a redução bem efetiva, mas a instituição como um todo ela vem aportando mais recursos, né? Justamente para não para atenuar um pouco esse prejuízo das reduções que vem acontecendo, né, de forma geral para o custeio, investimento da universidade e como também para o penais. Então, assim, mas o nosso orçamento de investimento no custeio para a recomposição tem aumentado a cada ano, né? Então, assim, eu entendo a fala do professor Cláudio, mas o destaque que a gente quis fazer mesmo era mais para a rubrica do penais. Conselheiro Cláudio, se ficou contemplado, né, entendido, satisfeito com o... Não, que só eu acho que isso dá margem para mais cortes, mas tudo bem. É que no caso do penais, a gente não tem a gerência, né? O corte, ele vem de cima para baixo, né? Do ministério para a universidade. A gente tem a gerência na recomposição. Aí, de fato, como a Adriano colocou, né, o aporte institucional em termos de verba do custeio tem aumentado ao longo dos anos, né, para poder fazer uma recomposição em relação a isso. Mas é importante que, para todos, né, isso fique claro. Ou então, a proposição de alteração ali de fato. Com relação aos estudantes, conselheiro Anderson. Bom, eu entendo e, na verdade, foi preocupação nossa também, levantado na reunião da Câmara de Gestão Administrativa e Governança, essa relação com relação a alguns textos, né, e aí palavras, no caso de alteração, e aí a preocupação do professor Cláudio também é a nossa, dessa diminuição de um valor que já é pequeno, já não atende, de fato, a real necessidade, e que é preocupante porque, de fato, a universidade ela não tem gerência, mas a partir do momento que começa a aceitar, né, essa questão toda que é imposta por um governo, né, de forma muito silente, isso é preocupante e nos preocupa. E aí, talvez, a proposição do professor Cláudio, ela é interessante, talvez que a gente possa deixar claro no texto, havendo alteração ou recomposição, talvez ampliar mais esse leque, porque tudo bem, a alteração, ela parece-me que ela fica muito mais explícita no sentido de diminuição e não da recomposição desse valor. Mesmo que a gente sabe que do custeio já há uma recomposição, né? Inclusive houve um início de proposição para que uma rubrica de custeio que era no momento histórico da universidade específica para a ciência estudantil, né? Tem todo esse histórico já, inclusive na reunião do Consune, várias reuniões do Consune, tem uma rubrica ali que está como custeio, mas historicamente essa rubrica ela foi conseguida para assistência estudantil, para política de assistência estudantil, e não para obras, né, para manutenção, para construção, outros investimentos que não fosse a manutenção de estudante. E aí houve, inclusive, uma discussão no momento da universidade, eu acho que foi 2018, o professor Rafael pode até lembrar melhor, ele estava no Consune na época, mas que isso não foi para frente. Mas que mesmo que isso não foi para frente, é importante salientar que esse recurso ele foi pensado para políticas de assistência ao estudante, né? Mesmo que no código lá, né, da dotação orçamentária, ela não foi possível naquele momento ser colocado com o mesmo código de dotação orçamentária para o PNAES. Então, nesse sentido, talvez possa a professora Adma ver, e o professor Cláudio que propôs, uma palavra, né, que fique mais agasalhada essa questão de que a prioridade não é a diminuição, a prioridade é a recomposição desses valores, né, que já estão ali no teto do valor mínimo para manutenção dos estudantes, né,
nas cidades onde estão, mas para que redução eu nem vislumbro, nem eu acho que a comunidade estudantil nem consegue vislumbrar uma proposta aí, mesmo que vindo, né, de cima para baixo, como o professor Adman aponta, seria até indecente essa proposta vindo, obviamente, de cima para baixo, nas condições financeiras que se encontra não só a comunidade estudantil, mas a sociedade brasileira como um todo. Veja se a inserção, né, da palavra recomposição, se ela atende. Conselheiro Cláudio. Bom, fazendo só uma colocação em relação ao que foi colocado pelo conselheiro Anderson, sinceramente, eu não me surpreenderia se viesse outro corte, viu, Anderson? Não acho que seria improvável isso. Mas acho que nesse sentido, que eu acho que o ponto porque a palavra alteração, ela deixa tanto para, né, ela deixa aberto para um lado para o outro, e acho que a questão que foi posta havendo possibilidade de recomposição. Então, talvez havendo a possibilidade de recomposição, porque se, né, oxalá que não, mas se acontecer outro corte, isso aí vai ter que ser discutido, né? Tomara mesmo que não, infelizmente. E eu sei bem essa questão que está sendo colocada, porque eu também tive acesso, estou onde estou, em função das políticas públicas e de permanência na instituição, na Universidade Pública Brasileira. Então, eu acho que talvez colocar essa possibilidade, havendo a possibilidade de recomposição, que eu acho que esse que é o principal ponto, né? Aí, se houver mais, né, alguma que tenha previsão orçamentária, a questão é da execução do orçamento, né? Se isso vier novamente alguma coisa de não ser liberado recursos, isso vai afetar todas as instituições e todas vão ter que parar para discutir isso, aí vai ser inevitável. Mas acho que o ponto aí que está sendo colocado e é de interesse é a questão da recomposição. Então, talvez colocar havendo a possibilidade de recomposição. Acho que esse é o ponto. Conselheiro Maxson. Bom dia a todos e todas. Bom dia aos conselheiros, à presidente da Câmara. Estão me ouvindo bem? É sempre essa pergunta que eu faço, esqueci hoje, mas pronto, certinho. Então, bom dia a todos os convidados também. Eu acho importante a fala do conselheiro Cláudio nesse momento, porque o que me parece, e eu sei que não é esse, né, o nosso intuito, apesar desse processo todo, ao mesmo tempo, fazer uma comparação, é como se nós estivéssemos enxugando gelo em pleno sol, e esse gelo está desgastando, nós estamos vendo que está desgastando e a gente continua lá enxugando, né? É um processo que realmente vem de cima para baixo, essa política, né, atual, essa política pública, vamos assim dizer, o que se pensa dela como política pública, né, do governo de turno, mas é importante também a referência do professor Cláudio, voltando à questão do 7.71, que a retirada, no meu entendimento, de alteração. No meu entendimento, seria havendo recomposição, né? Por quê? Porque me parece que a gente está deixando algo aqui como se fosse certo que vai ser dessa forma. E, no meu entendimento, eu acho que sempre tem que haver debate. O papel dessa Câmara, por exemplo, é debater se houver alguma alteração, principalmente se houver alguma alteração. Aí o que me parece é que a gente deixa tranquilizado e esquece que um dos nossos comprometimentos aqui é de debater justamente o que vem acontecer, somente com a Universidade Federal do Oeste da Bahia. Então, a alteração, no meu entendimento, é algo muito grave. Já foi falado pelo conselheiro Anderson, já foi falado também pelo conselheiro Cláudio, né? Mas é passivo de acontecer, principalmente nesse momento. É passivo e não é algo que que seria, de certo modo, no meu entendimento, algo fora da linha, né, do que está acontecendo nos últimos tempos. Então, eu acredito que, se houver alteração, e aí, claro, alteração como um déficit, né, como algo de redução novamente, é algo que compete aos servidores da área também debater isso, como foi debatido em reuniões anteriores. É algo que compete à administração em si debater todo esse processo,
né, os órgãos, as pastas competentes debater esse processo e também, como é papel nosso, debater como nós estamos fazendo aqui. Então, eu entendo que o que seria mais razoável seria a retirada de alteração e o colocar e colocando em si recomposição somente, para que a gente pudesse, a partir daí, ter uma melhor definição né, do que virá, do que provavelmente pode acontecer, né? A gente espera que aconteça, apesar de cada dia mais improvável, mas que a recomposição seria mais fácil de se alinhar nesse processo, e agora a alteração a gente tem que debater, tem que discutir, esse é o meu entendimento. Obrigado, finalizo. Acho que a gente, com a retirada da palavra alteração e a palavra recomposição, né, a gente se posiciona politicamente, né, entendendo que nesse momento há um corte, mas que há, né, a necessidade e também o entendimento de que esses valores precisam, né, ser revistos para cima e não em termos de redução. Tanto o item com o termo alteração ou o termo recomposição, isso não dá à SAI nem à Proplan a prerrogativa de fazer a alteração no edital, né, em termos de valores, sem que passe pela Câmara de Ensino, Assuntos Estudantis e Ações Afirmativas, né? Então, eu entendo que a gente se posiciona politicamente em termos de manter a palavra, né, recomposição, prevendo que, havendo aporte de recurso pelo PNAES, né, pela política, então esses valores serão revistos, mas de qualquer forma ele será submetido tanto à Câmara de Gestão quanto à Câmara de Ensino, né? O conselheiro Cláudio se inscreveu novamente, não foi? Sim. Na esteira disso que foi pontuado pela conselheira Adma, de fato, né, qualquer alteração agora em sentido amplo aqui, né, tem que passar por Câmara, né, novamente, mas eu acho que é importante deixar claro que a preocupação é com recomposição, e se a gente deixar a alteração, ela deixa aberto, né, então acho que tem uma questão política, assim, aqui, da questão tem que, né, se buscar buscar a recomposição disso. Claro que, francamente, eu acho que esse é bem difícil, né? Os nossos editais também, né, quem tem percebido, tem visto que constam, né, cláusulas, geralmente, né, da questão da necessidade de ter disponibilidade orçamentária e financeira. Então, orçamento a gente costuma ter, vários órgãos, outros têm, sempre a questão é o financeiro, né? E, de fato, quando acontecem essas situações para o gestor, para qualquer gestor, eu não estou dizendo para nós específico, mas para qualquer gestor isso é terrível, porque você não tem muito para onde fazer. Mas acho que aí esse é o lugar, né, para discussão, né, as câmaras, do conselho, todos os fóruns, né, que nós temos colegiados. Então, acho que é importante deixar marcada essa preocupação com a possibilidade de recomposição, tá? Aí eu não sei, até consultar a Maxon, né, talvez, Maxon, não sei também se teria muita mudança, assim, do ponto de vista semântico, né, se a gente colocasse havendo a possibilidade de recomposição, ou havendo a recomposição, eu penso que é mais a ideia de possibilidade, né, que a recomposição, francamente, acho que é bem difícil que ocorra, mas talvez colocar essa ideia, não sei se semanticamente vai alterar muito, mas havendo a possibilidade, você vai se buscar fazer, né? Tá? E eu acho que só uma questão ali que antes Anderson colocou, né? Acho que tem a questão das ações orçamentárias, né? Então, a parte até de reestruturação e modernização, que é a parte de investimento, isso ela entra mais como capital. Então, isso, de fato, não é direcionado, né, para a política de ação afirmativa
mas é o que vem sendo sempre feito é com a ação G20RK, né? 20GK, né? Que, de fato, a universidade vem aí há muito tempo já recompondo, né, essas perdas que vêm acontecendo em torno do seu orçamento, digamos assim, para ação afirmativa, né? Mas seria isso. Obrigado. Certo. Alguma outra sugestão com relação ao texto, conselheiros? Bom, não havendo, esse é o apostilamento do edital SAI 001/2020, renovação de auxílios estudantis. Então, eu submeto, né, à Câmara a aprovação do apostilamento. Os conselheiros favoráveis à aprovação do apostilamento nos termos aqui apresentados permaneçam como estão, contrários e abstenções se manifestem pelo chat. O conselheiro Cláudio declara abstenção. E conselheiro Maxson também. Aprovado com 2 abstenções. E o outro apostilamento, que é o apostilamento do edital SAI 002, eu vou fazer só a correção da questão aqui da recomposição. A diferença entre os 2 apostilamentos é o montante destinado, né? Então, no item 7.5.2 do edital de concessão, o montante mensal previsto, né? Era de R$120 mil, e ele passa a ser, então, o montante mensal no valor de R$99 mil, né? A tabela com os valores por categoria são semelhantes à tabela do edital de renovação de auxílios. E eu fiz aqui a correção com relação ao item 7.7.1. Então, também submeto à Câmara o apostilamento do edital 002 SAI com relação ao ajuste, né, dos valores dos auxílios com uma redução em termos de 17,5%. Os conselheiros favoráveis à aprovação do apostilamento do edital manifestem, né, permaneçam como estão. Os contrários e as abstenções, por favor, manifestem pelo chat. Duas abstenções declaradas, né? Conselheiro Cláudio, conselheiro Maxson. Fazemos o registro de que tanto o apostilamento do edital 01 quanto do edital 02, eles contaram com 6 votos favoráveis e 2 abstenções. Então, nós vamos encerrar essa reunião. Agradeço a participação dos conselheiros, né? E faço também o registro de que as atividades do serviço público, né, elas são atividades dependentes do investimento do órgão federal, que é mantenedor das universidades públicas, que, neste caso, advém, né, do Ministério da Educação, do Ministério da Economia. Então, todo o processo de atendimento aos nossos estudantes, seja pela permanência, a política de permanência, pensando no tempo de qualidade que esses estudantes precisam ter, sem estarem preocupados com os recursos financeiros para a sua manutenção na universidade. Nós somos uma universidade interiorizada, portanto, com vários estudantes, né, vindos
de regiões, de cidades do interior, e que precisam se manter na cidade aonde está a universidade, e que todo esse processo de cortes, né, no orçamento, ele gera um processo de precarização do próprio serviço público prestado, né? Seja pela manutenção do estudante, seja pelos contratos que precisam ser mantidos para que o serviço seja prestado. Então, é preocupante, né, essa manutenção. A gente tem uma preocupação também com o processo de evasão dos nossos estudantes, porque não conseguem se manter na universidade, né, sem ter uma atividade empregatícia, que lhe rouba o tempo necessário para os estudos, e que isso impacta, como o conselheiro Rafael mencionou na sua fala, em todo um processo de mudança cultural, de transformação social dentro da nossa região. A gente menciona a questão da região, porque a UFOB ela tem como sua principal missão, né, o atendimento aos estudantes do território UFOB, que englobam aí 80 municípios, né, mas ela é uma universidade federal, portanto, atende também a estudantes de todo o nosso território nacional, né, e precisa manter a qualidade nas atividades que são prestadas, sejam elas atividades voltadas para as questões laboratoriais, né, a disponibilidade de ter os reagentes, as vidrarias, os materiais biológicos, seja na manutenção dos espaços físicos, né, limpos, asseados, com iluminação, para essa região que é extremamente quente, né, a oferta dos aparelhos de ar-condicionado, e também para as ações que são voltadas à permanência de maior qualidade do estudante, seja na alimentação, e seja também nas condições com que esse estudante se mantém na universidade. Né? Então, são vários aspectos que precisam ser analisados, ponderados, equilibrados, para que esse estudante consiga se manter. E, de fato, a política de corte no PNAES, né, ele agrava muito a condição de permanência desse estudante. Essa foi uma luta muito forte da década de 90, né, para que houvesse uma política de permanência estudantil, né, é uma conquista da categoria e ela deve ser preservada, né, para que a gente tenha cada vez mais uma universidade que seja inclusiva, uma universidade que seja diversa, né, e não uma universidade elitizada. Então, é nesse sentido de que a gente precisa buscar os aportes, né, não só pelo próprio PNAES, a manutenção, né, a luta pela manutenção do PNAES, mas também os aportes que nos garantam um maior número de estudantes incluídos dentro da política de permanência da universidade. Porque a permanência ela é um fator importante para o sucesso, né, o êxito na diplomação. Então, a gente encerra essa reunião dizendo o quanto, né, que impacta para a universidade, impacta para o estudante, impacta para a comunidade do território UFOB, né, essa questão desse reajuste nos auxílios estudantis. Então, eu externo assim a minha insatisfação, né, com o processo, mas entendendo também que com essa medida a gente não retira estudantes da política, a gente reduz o valor, mas não retira estudantes da política. Né? Então, eu encerro a reunião e agradeço a todos pela participação.